Olá pessoal, meu nome é Josiane Costa, sou professora de língua portuguesa e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre transitividade verbal. Nesse primeiro momento eu quero apresentar a vocês três situações, né? Dividirei esse vídeo em três situações. No primeiro momento, a situação diz respeito aos verbos transitivos, aos verbos intransitivos e aos verbos de ligação. Isso ficará mais claro ao decorrer do vídeo, certo? Então, observem, a transitividade verbal, pessoal, diz respeito ao verbo e a sua relação com os seus complementos. Então, no primeiro momento, eu vou apresentar a vocês os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Conforme está mostrando aí para vocês, os verbos transitivos diz respeito aos verbos que precisam de complemento para ter o sentido completo. Esses verbos transitivos, eles projetam dois complementos, que nós chamamos de objeto direto e objeto indireto. No caso dos verbos intransitivos, eles não precisam de nenhum complemento, pois eles têm sentido completo, certo? No caso dos verbos de ligação, ou também chamados de copulativos, eles têm a função de ligar o sujeito à sua característica e denotar estado. E esses estados que ele denotam têm algumas distinções, que é estado circunstancial, estado permanente, continuidade de estado, mudança de estado. Isso ficará melhor explicado ao longo dessa apresentação, certo? Então, observem. Eu trouxe aqui um esquema simplificado, para que vocês possam compreender melhor. Se vocês seguirem essa sequência enumerativa, vocês verão, né, essa simplificação que eu fiz para vocês. Então, no caso dos verbos transitivos, eles precisam de complemento, por isso que é chamado de transitivo. Esses complementos podem ser um objeto direto, que liga-se a esse verbo por meio, sem preposição nenhuma, certo? O objeto direto liga-se ao verbo transitivo sem nenhuma preposição. No caso do objeto indireto, liga-se a esse verbo com auxílio obrigatório de preposição. Por isso que o verbo é chamado de transitivo. Por quê? Porque ele precisa de complementos e os complementos podem ser ligados ou não por meio de preposição. Lembrando que a preposição tem a função de ligar um termo ao outro dentro de uma oração, certo? No caso, pessoal, dos verbos intransitivos, dentro desse esquema, eles têm sentido completo. Eles podem ter termos acessórios ao redor, mas eles não precisam de complemento, digamos assim, integrante, como é o caso dos complementos objeto direto e indireto. Por que, professor, é acessório? É acessório porque coloca ali ao redor desse verbo uma informação acessória, no sentido de que se eu retirar essa informação depois desse verbo, no caso dos verbos intransitivos, a oração ela fica com seu sentido completo, porque esses verbos têm sentido completo. Por isso que é chamado de verbo intransitivo. No caso dos verbos de ligação, ou copulativos, eles têm a função de ligar o sujeito à sua característica e eles denotam estado, certo? Ao longo do vídeo, vocês vão perceber essas distinções nesses três grupos de verbo. Então, vamos lá. Olhando aqui para os transitivos, né? Os transitivos eles podem ser diretos, indiretos e numa mesma oração eles podem ser diretos e indiretos. Como exemplo, nós temos aí o verbo comprar, o verbo precisar e o verbo dar. Então, observem, né, no exemplo, que ele comprou um carro. Observe que o verbo comprar é um verbo transitivo, por quê? Porque precisa de um complemento. E direto, por quê? Porque não existe nenhuma preposição ligando o verbo comprar ao seu complemento, que é um carro, certo? Por isso que é transitivo direto, porque quem compra, compra alguma coisa. Nesse caso, foi um carro. No segundo exemplo, nós temos o verbo precisar. Ele precisa de um carro. Então, quem precisa, precisa de alguma coisa. Nesse caso, de um carro. Observe que a preposição de liga o verbo precisar ao seu objeto indireto, que é de um carro, certo? Então, por isso que ele é um verbo transitivo indireto, certo, pessoal? No terceiro exemplo, nós temos um verbo que projeta dois complementos na mesma oração, que é o verbo dar. Ele deu uma mochila ao primo. Logo, nós temos aí um verbo transitivo direto e indireto, também chamado de bitransitivo. Por quê? Porque na mesma oração ele projeta dois complementos, que é um objeto direto
ligado a esse verbo sem auxílio de preposição e um objeto indireto que liga-se a esse verbo sem auxílio de uma preposição, certo, pessoal? Pronto, então basicamente sobre os verbos transitivos é isso. Eles podem ser diretos, podem ser indiretos, podem ser diretos e indiretos numa mesma situação. Mas, em relação aos verbos intransitivos, então a parte mais crucial em relação aos verbos intransitivos é que eles significam sozinhos. Eles têm o seu sentido completo. Como havia falado logo no início, existem alguns termos que podem estar ao redor desse verbo intransitivo, mas se retirados, eles não perdem o seu sentido. A oração ela não perde o seu sentido. Por isso a gente chama de um termo acessório. Sendo retirado, não compromete o sentido da oração. Isso ficará mais claro agora. Então, eu trago aqui como exemplo para vocês desses verbos intransitivos, que são verbos que não precisam de complemento, o verbo nascer, o verbo dormir e o verbo sofrer. Observem, quando eu digo assim, Helena nasceu hoje. Então, Helena nasceu hoje, Edgar dormiu tarde e Jonathan sofreu muito. No primeiro exemplo, eu tenho um advérbio de tempo, que é a palavra hoje. No segundo exemplo, também tem um advérbio de tempo, que é a palavra tarde. E no terceiro exemplo, eu tenho um advérbio de intensidade, que é a palavra muito. Observe que, se for retirado essas palavras, né, a oração ela não fica sem sentido, certo, pessoal? A oração ela permanece com seu sentido, porque o verbo nascer, dormir, sofrer são verbos, os verbos nascer, dormir e sofrer são verbos intransitivos, eles têm sentido completo. Então, a grande diferença entre os verbos transitivos, diretos, indiretos e os verbos intransitivos é isso, porque os verbos transitivos, eles projetam dois complementos que nós chamamos em sintaxe de termos integrantes, porque eles fazem partes, os complementos eles estão integrados dentro desses verbos, se retirados perdem o sentido. E no caso dos verbos intransitivos, nós temos ao redor desses verbos muitas vezes um adjunto adverbial, que é um termo acessório que tem a função de acrescentar uma informação acessória, porque se retirado, a oração ela não perde todo o seu sentido, porque o verbo sozinho ele já significa, certo, pessoal? Então, entre esses dois grupos de verbo, a grande diferença é essa. É a questão de necessitar ou não de complemento. No caso dos verbos de ligação ou copulativos, esses verbos, pessoal, têm a função de ligar o sujeito à sua característica. Isso fica mais claro numa análise sintática. Mas, por exemplo, se eu falo assim, eu estou feliz. Eu é o sujeito, estou é o verbo de ligação, certo? E feliz é o termo predicativo do sujeito. Observe que o sujeito eu é ligado a esse predicativo, que é a palavra feliz, por meio do verbo estou, certo? Então, fica mais claro assim. Para a gente distinguir esses três grupos de verbos, tem que olhar o contexto que o verbo está sendo empregado dentro da oração, certo, pessoal? Mas basicamente é isso. Os verbos de ligação, eles têm uma função totalmente diferente da função dos primeiros dois grupos de verbos, que é transitivos e intransitivos, pois eles só ligam o sujeito à sua característica. Eu diria também que no caso desses verbos, pessoal, eles projetam, né? Eles denotam estado. E esse estado tem pelo menos 4 situações de estado, né? Tem um estado circunstancial, estado permanente, mudança de estado e continuidade de estado. Como vocês veem aí nos exemplos, no primeiro grupo nós temos o estado circunstancial, com o verbo estar, parecer, andar, certo? Tem os exemplos aí mostrando direitinho para vocês. No segundo estado permanente, ser, viver. Na mudança de estado, nós temos o verbo ficar, tornar-se, virar. Então, observem que esses grupos de verbos são verbos de ligação. Existem exemplos aí que mostram claramente, né, o sujeito sendo ligado à sua característica por meio desse verbo de ligação, como no primeiro exemplo do verbo estar. Estou exausto, né? No caso do estado permanente, eles são capazes. Então, eles, sujeitos, são, verbo de ligação, capazes. É aquela brincadeira que muitos fazem, né? Existe uma grande diferença entre ser e estar. Ele está bonito, ele é bonito, certo? Estado circunstancial, estado permanente.
Então, basicamente, sobre os verbos de ligação, a estrutura dentro da oração é essa, e eles têm essa função de denotar estado, de ligar o sujeito à sua característica. Como último exemplo, eu trago aqui o estado de a continuidade de estado, com o verbo permanecer e continuar. Então, a garota permaneceu calada. A garota sujeito, o verbo permaneceu, que é o verbo de ligação, e calada é o termo predicativo do sujeito. Continuar da mesma forma. O jovem sujeito continuou atento ao trabalho, certo? Então, observe que esse verbo, ele expressa, esses verbos de ligação, eles expressam estado e essas distinções entre esses tipos de estado que eles projetam, certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe.